Começando, 1, 2, 3. Pessoal, primeiramente, muito obrigado pela participação de todos. É muito bacana ter todos aqui. Ainda que alguns não estejam presentes, a gente sabe que todos vão assistir depois essa mesa redonda gravada. Na verdade, essa mesa redonda ela vai mudar de nome, essa mesa redonda interna, que é entre nós, né, mentorandos e clientes da Mola Mestra, né, ela vai passar a ter outro nome, né, que vai ser Hora da Troca, né, e não remete ao desfraude, viu, Flávio? Mas é bem a hora da troca mesmo, para a gente realmente falar das nossas caganeiras mesmo, das nossas tensões, dos nossos medos, aquilo que pega no dia a dia. E essa mesa redonda a gente está iniciando, ela já tem iniciado já há algum tempo, já um mês passado, mas por falta realmente de organização do nosso horário, a gente não conseguiu uma brecha. Ela realmente a gente protelou um pouquinho o início dela. E nós escolhemos esse primeiro tema, na verdade isso é uma pauta baseado num momento muito oportuno, né, que é um momento em que o Facebook, que também é dono do Instagram, mudou todas as suas políticas de privacidade e nos impôs uma postura diferenciada perante ao nosso dia a dia em relação às mídias sociais e ao nosso papel, né, como gerador de conteúdo. São várias as alterações, algumas bastante ácidas, mas outras muito simples. Mas todas têm a ver com a conduta, com a postura de cada um de nós, principalmente para aqueles que se propõem a trabalhar dentro de uma estratégia criteriosa de marketing de conteúdo, que é o que nós estamos propondo, né, desde o finalzinho do ano passado. Começou, na verdade, esse ano, com a entrada da Mari, que entrou no finalzinho, ela se organizou. Só em 2018 que a gente inaugurou essa nova estratégia aqui dentro da mentoria, obviamente colocada em prática pela equipe Mola Mestra. E isso tem andado, a gente tem, de cara já pegou esse grande desafio, a gente perdeu algumas ferramentas que a gente tinha, a gente vai falar delas, e tivemos que nos adequar rapidamente a outras para poder suprir essa demanda. E foi muito legal porque a gente nos forçou ao estudo, né? Nos forçou a entrar em contato com muita gente que é bacana de mercado, né? Fazer uns treinamentos novos, nos forçou a conversar muito entre a gente, nos forçou a montar esse conteúdo aqui para vocês e forçou os meninos também a estudarem, que é uma coisa que me deixa muito feliz, tá? E principalmente entender que, né, nesse processo do empreendedorismo digital a gente precisa ter um mindset diferenciado, porque trabalhar com o marketing digital é trabalhar de mãos dadas e lado a lado com as redes sociais. Porém, as redes sociais é um espaço alugado, né? Ele é um quintal de outras pessoas. Ele não é um quintal nosso, do qual a gente decora, monta jardim, organiza da forma que a gente quer. A gente segue as regras e políticas desse, né, no caso o Facebook, estou falando dele, mas poderia ser o Google, poderia ser o LinkedIn, poderia ser o Instagram, o Twitter, etc. A gente segue a regra dessas redes, né? E o Facebook em especial, e o Instagram, eles têm adotado as regras, mudado suas políticas constantemente. Para você ter noção, já é a terceira vez só esse ano, né? Não, de dezembro para cá, e eles não avisam. Tá? Só que agora, com essa exposição na mídia do escândalo da Cambridge Analytica, que levou o Zuckerberg a participar dessa sessão no Senado, que vocês acompanharam, onde ele teve que praticamente pedir desculpa publicamente, expôs muito coisas que já vinham acontecendo no Facebook há muito tempo, entendeu? Então, na verdade, não é uma coisa recente. Ela criou esse escândalo agora, mas todos já sabiam que já existia, de uma certa forma, esse monitoramento e essa captura de dados através dos partners, né? Que são, no Brasil mesmo, o maior partner do Facebook é o Serasa Experian, né? Ou seja, ele captura esses dados de todo mundo, ele monitora, captura e vende, né, esses dados, essas informações, para que possam ser utilizadas da melhor forma possível pelos públicos específicos, né?
Então, essa foi a primeira pauta a ser retirada da política de privacidade. Hoje não pode mais ter partners. A gente fazia segmentação, por exemplo, colocava um partner, por exemplo, se ele fosse dentro da segmentação, a gente vai estar explicando isso, mas hoje não pode mais. Então, a gente vai começar aqui, preparar um material, os meninos prepararam um material. Dentro da pauta, a gente vai tentar explicar tudo, tá? Eu entendo que talvez passe um pouco do tempo programado, porque realmente cabe um pouco de discussão, mas é interessante que todos estejam presentes para algumas dicas importantes que podem ser colocadas, que já devem ser colocadas em práticas a partir de já, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela e vamos começar aqui. Vai ter hora que o João vai falar, vai ter hora que a Mari vai falar, vai ter hora que nós vamos falar todo mundo junto, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui, gente, um minutinho. Opa, o que eu fiz? Apresentação. É pelo lado de apresentação. Dá um mais. Isso que eu tô... Aqui, voltou. Tem que compartilhar lá no Zoom. Share screen. Compartilhar também. Aqui, né? Embaixo no Zoom. Não, eu sei que ia compartilhar a tela, mas eu queria já abrir primeiro. Então, assim. Compartilho o PowerPoint, tá certo. E aí abre aqui. Vocês estão vendo primeiro. Estão vendo aí, gente? Tá todo mundo vendo? Me dá um alô. Sim. Sim, tá todo mundo aí? Tá? Deixa eu só... consegue ver eles? Eu consigo. Se a gente consegue ver, eles conseguem. Tá no comum, que é uma cheia aqui. Aí, beleza. Então vamos lá, gente. Inicialmente, Foi. Ele faltou um zoom pra gente ver. Estamos só pra gente ver. Estamos todo mundo vendo. Bom, como todos sabem, o Facebook foi acusado diretamente, indiretamente e depois diretamente, né, a interferir, né, no rumo das eleições, principalmente nos Estados Unidos e no mundo, né, e com a venda de anúncios direcionados para que empresas como a Cambridge pudessem realmente conversar e até manipular o seu cliente, né? Então, algumas medidas foram tomadas e boa parte delas tem a ver com a política de privacidade, tá? E que hoje se tornou, inclusive, por exigência da lei, muito mais pública e de fácil acesso do que era antes. Então, a gente vai até mandar um link para vocês, para que sempre vocês possam, antes de estar postando e gerando conteúdo, dar uma olhada na política de privacidade, tá? Essas opções de controle de privacidade, né, elas eram muitas vezes questionáveis, mas em grande maioria das vezes elas eram escondidas, tá? Então, por isso que as pessoas sempre achavam que tinham um modus operandi que lhe cabia ao seu próprio interesse, e quando não, isso não era legal. Era muito comum as pessoas acharem que elas podiam fazer uma postagem e marcar todos os amigos, né? Porque achavam que isso já garantia a visibilidade, né? E isso é péssimo, né? O Facebook hoje combate radicalmente esse tipo ele chama de força like, tá? Ou força engajamento, tá? E isso é combatido de uma forma muito intensa. Como também é combatido quando você começa a citar pessoas ou quando você incita a pessoa a compartilhar, a comentar ou a curtir, como a gente vai mostrar por aqui, tá bom? Vamos lá. Mário, você quer falar? Eu falo. João vai falar. Então, com as novas políticas do Facebook, faz mais ou menos 2 anos que eles soltaram a última remessa de políticas, digamos assim, porque foi muita coisa, né? E agora, em 2018, eles estão atualizando novamente. E essa nova atualização cabe diretamente ao gerenciador de anúncios. Não sei se vocês entram direto no gerenciador de anúncios de vocês, mas caso vocês entrem, fica em cima algumas mensagenzinhas de alerta, falando que está trocando algumas informações, outras não. Como o André disse, os partners, que são os parceiros dentro do seu gerenciador, são o que foi mais afetado com isso.
que tiraram, removeram. Alguns gerenciadores antigos ainda tem, outros novos não tem. Então, é bem relevante. Alguns têm, alguns não têm mais, não sei o que causa isso, mas logo nenhum vai ter mais, provável. Sim. O acesso de controle de velocidade, o Facebook gosta de controlar os anúncios que você vê. Por exemplo, você pode gerenciar as informações que a gente usa para os anúncios que você vê. Você pode também tirar esses anúncios, se você não quiser, você pode tirar eles do seu feed, só que ele caberia como spam. Então, a Mari vai estar falando um pouco sobre spam mais para frente. Gerenciar também quem vê suas publicações e informações do seu perfil. E isso é um pouco antigo, mas tem algumas coisas que agora você pode tirar dentro do seu perfil. No caso, esse perfil é seu perfil pessoal. Por exemplo, você tem seu número de telefone, a empresa onde você trabalha tem tudo no seu perfil, mas você não quer que as pessoas vejam. Então, você consegue estar retirando isso. Isso é antigo já. Só que algumas coisas foram acrescentadas. O exemplo, o status de relacionamento. Ele dava para... não aparecia totalmente. Ele ficava lá, não status não divulgado, mas ficava isso. Agora você pode tirar ele totalmente. Também a gente pode encontrar a ferramenta de download dos arquivos. O exemplo você pode baixar os vídeos, que antigamente você não podia baixar, você tinha que entrar num site, digitar uma URL lá e às vezes até pagar para baixar esses arquivos, imagens e tudo mais. E mesmo assim eles não vinham em uma boa qualidade. Agora você pode baixar diretamente da plataforma do Facebook e até escolher a qualidade que você quer baixar. Se ele tiver em alta resolução, você consegue baixar em alta resolução e em resoluções mais baixas. Se ele tiver em uma resolução baixa, você consegue baixar ele, infelizmente, só na resolução baixa. Pode passar, né? Você sim. Não está dizendo, o legal e o diferencial é que agora o usuário pode baixar com facilidade o conteúdo, né? Não precisa, às vezes, ele compartilha o link, agora ele pode baixar diretamente, fica até mais usual para a pessoa, fica bem mais prático. Aí, com todas essas atualizações, que eu poderia até citar algumas coisas aqui que estão saindo novas, que eu até anotei aqui, que são dentro do gerenciador. Que nem tem algumas coisas que a gente vai anunciar, e todo mundo se pergunta, por que tal pessoa anunciou no Facebook e o anúncio dele foi aceito na hora? O meu demorou 24 horas para ser aceito, às vezes foi parado. Isso é bem relevante. Por exemplo, se você anuncia para conteúdo de saúde, você vem um pouco mais específico, beleza. Às vezes você põe uma imagem de uma pessoa magra, que é o objetivo que a pessoa tem que chegar, ela fazendo um treinamento seu, talvez. Só que o Facebook entende isso como um assunto, no caso, um pouco agressivo. Pode dizer que não seja um resultado provável a se atingir. Então, ele acha que isso é um conteúdo um pouco explícito para dentro da plataforma e não é legal para os usuários. Então, ele bota isso para gerenciar, para analisar e tudo mais, e muitas das vezes ele não aceita. Então, uma das grandes coisas que o Facebook faz em relação a isso, né, as políticas dele, é não deixar que o usuário fique muito ou um pouco, como é que eu posso dizer, incomodado dentro da plataforma. Então, ele gosta que as sensações dele sejam bem amigáveis com todo mundo e não tenham nenhum tipo de, como eu posso dizer, incômodo, né, dentro do Facebook para fazer eles saírem de lá, né? Também a ideia do Facebook é o que a gente chama de interação legítima, né? Que nós vamos tratar. A interação legítima é basicamente aquela interação legitimada por uma permissão, né? Ou seja, seria a mesma coisa, eu estava conversando com a Sueli hoje, por sinal, eu encontrar com você na rua e falar, oi, sou o André, tá? Você gostaria que eu enviasse conteúdos para você? Você, olha, eu estou com um pouco de pressa, mas, sei lá, manda lá em casa para mim, por favor.
E aí, no belo do dia seguinte, eu, enfio alguma coisa debaixo da sua porta. Vou imaginar que seja um cartaz de venda. Você, que me conheceu ontem, vai falar, poxa, mas eu conheci o cara ontem, mal sei quem ele já está me querendo me vender ou enfiar alguma promoção aqui, entendeu? Então, ou seja, o que você faz com o papel? Você rasga. No caso do Facebook ou do Instagram, você nem visualiza, né? Certo? Você passa batido, você não visualiza, você não tem interesse. Esse anúncio passa a não ter relevância para você. Se é um post orgânico, a mesma coisa, tá? Isso principalmente acontece com os orgânicos, tá? Quando é pago, ainda tem esse critério que é baseado na segmentação e ele acaba sendo correto. No caso de uma interação legítima, acontece o contrário. Seria eu me encontrar com você, tá? Olha só, eu sou o André, trabalho assim, assim, assado, tenho um trabalho que talvez seja do seu interesse. Eu posso enviar conteúdos para você? Tá. No dia seguinte, põe embaixo da minha porta. No dia seguinte, eu vou lá debaixo da sua porta. Eu ainda pergunto, de que forma você gostaria que eu enviasse? Olha, você quer que eu envie por e-mail, você quer que eu envie inbox, você quer que eu envie põe debaixo da sua porta. Você fala, não, coloca debaixo da minha porta. Tá? Obviamente que a gente faz... O papel debaixo da porta é o conteúdo. Então, se eu mando conteúdo de alta qualidade, por exemplo, a pessoa pegou um baita conteúdo, um texto, com alta qualidade, ela fala, poxa, que bacana, esse texto é muito importante para mim, ele realmente vai modificar alguma coisa na minha estrutura, na minha vida, vai me levar a alguma ação, vai me dar uma solução, etc. O que você naturalmente vai criar? Um desejo de estar consumindo sempre esse conteúdo, ok? Então, quando a próxima vez que esse cara vier te colocando um papel debaixo da porta, o que você vai fazer? Você vai rasgar o papel? Não, você vai visualizar, vai interagir, e conforme for, se você encontrar comigo na rua, você vai até conversar comigo, tá? Você vai comentar, você vai indicar para outras pessoas, certo? Então, isso nós chamamos de interação legítima, que é aquela interação com a devida permissão, certo? É óbvio que, para isso, o que determina a interação ser legítima ou não? Você está oferecendo para o público correto a conversa, ou seja, o papo que cola, né? Aquilo que realmente vá ao encontro da sua persona, né? Então, para a atuação nas mídias sociais, o Facebook daqui para frente, ele vai começar a mostrar só o que é de interesse do público que está na sua audiência. E é isso que a gente vai explicar, que é uma das principais mudanças do Facebook ultimamente, que a gente chama de que são interações familiares, né, de amizades ou familiares. E a gente vai explicar como é que isso funciona. Vamos lá, João, você continua? Pode passar. Explicar sobre. Então, todo mundo fica se perguntando por que a taxa de visualização dos seus anúncios é bem pouco, organicamente, perante ao número de curtidas que você tem. Exemplo, você tem 10 mil curtidas na sua fanpage e seu post é mostrado para 2 mil. Isso é por conta do código de ranqueamento do Facebook, que é o algoritmo de EdRank, no caso. Esse algoritmo... Que a gente chama de EdRank. Beta, né? EdRank. Tá? Então, e como que funciona esse algoritmo? Ele procura você, como que eu posso dizer? Familiarizar mais com o seu perfil. Por exemplo, você curte bastante coisa de esporte, então ele vai gerar uma forma de páginas que você curte de esporte para aparecer mais para você. Ele é dividido em etapas. O primeiro seria o inventário, que é o que aparece para você primeiro. E ele faz o seguinte: se você curte a página do G1, por exemplo, ele vai aparecer coisas relevantes ao G1 e coisas do G1 para você em primeiro lugar. Então é o que você está curtindo. E ele te dá alguns sinais, que é a segunda etapa. E os sinais te levam em consideração engajamento de post, se seu post tem comentários, se ele nunca foi marcado com spam, se não tem conteúdo abusivo, entre outras coisas. E até a terceira parte, que é as predições, que determina qual a sua publicação é relevante.
através de curtidas, comentários, compartilhamentos, e também da ordem do mais interessante para o menos interessante. Então, a partir desse ciclo todo, a gente tem uma veiculação do post legal. Basicamente isso, o código de editing. Então, é importante entender que o algoritmo, na verdade, ele funciona como o algoritmo, não é como o algoritmo funciona para a gente, é como o algoritmo funciona a partir do Facebook. Né? Então, não é do jeito que a gente quer, tá? É do jeito que ele entende como interessante. Ele muda toda hora, às vezes diariamente. Tá? E por isso que às vezes a gente se pega perdido, porque alguma coisa na nossa campanha ou na nossa conversa mudou em relação à nossa audiência. Peraí, gente, só um minutinho. Nós não controlamos o algoritmo, não, Flávia. Realmente esse algoritmo, quem dera a gente controlasse. A gente não controla o Facebook. A gente gosta muito de brincar como fosse um robozinho, tá? É um sistema, próprio programinha que realmente é programado para ter vida própria. Então ele frequenta toda a plataforma, ele meio que é um espião, né? E ele frequenta todo o sistema, toda a matrix, né, do Facebook, em busca desses fatores, né, que vão ranquear você melhor ou pior perante o papel principal. Qual é o papel principal de uma rede social? A sociabilização. Então a gente tem que cumprir o papel social no Facebook. Se a gente não cumpre o papel social, que é este que eu falei, desse cara que você esbarra na rua e entrega conteúdo de relevância, ou seja, você está sempre entregando aquilo que é do interesse do seu público, né? Até que ele seja mais próximo, a ponto de você levar debaixo da porta dele, até entregar nas mãos, né? Ele vai começar a falar, poxa, ele está entregando conteúdo, ele está entregando coisas aqui, e o público dele não está abrindo. Então, por que eu vou mostrar isso? Ele não mostra. Antigamente, ele começava... teve uma época que o Facebook entregava para muita gente. Depois, ele baixou para 20%. O máximo hoje é 10% da sua audiência. E quando esse ranking vai caindo, ele chega a 0. Ou seja, ele cega. Né? E aí acontece o famoso blind. Né? E aí você acha que ele está sendo mostrado para muita gente e ele não está. Tá? Então... Por quê? Porque você não está cumprindo esse papel, né? E ele faz exatamente isso que foi colocado aqui nesses 3 passos. Ele primeiro faz um inventário, né, do que, no caso, o usuário, né, o usuário gosta, né, o que ele acha mais interessante para ele, e ele vai mostrando primeiro o que é mais interessante para o cliente, certo? Depois, ele vê se aquela coisa que está sendo mostrada, o que você propõe para ser mostrado para o seu cliente, que é o usuário, né, tem algum sinal de spam, se tem alguma característica que o algoritmo barra e vai contra a política de privacidade dele, tá? Então, se obviamente cair numa dessas peneiras, dessa segunda peneira, acabou a vida desse post. A terceira coisa, e aí ele determina o quão a sua publicação é relevante através da predileção. E através disso, ele estabelece qual é o ranking de engajamento, tá? Então, quanto mais... Isso, tá? Deleta total aquela coisa da métrica de vaidade. Visualização não é métrica. Visualização é um sinal, ok? Tá joia? Agora, métrica de engajamento, ela começa de forma com notas baixas na curtida e vai aumentando com comentário, né, relevante, compartilhamento, e vai ordenando de acordo com esse índice, com esse placar, digamos assim, de relevância relativo ao engajamento. A Rô está perguntando aqui, se eu estou pouco conectado, eu uso pouco o Face, isso interfere nesse ranqueamento? Isso no orgânico? Se for pago, tem alguma mudança? Excelente pergunta. Realmente, no momento da relação inicial, né, é muito importante que a gente se preocupe em gerar conteúdo igual esse cara que eu te perguntei, que eu falei para você que esbarrou na rua. Né? Entregar o conteúdo que realmente é de muita relevância para gerar essa interação legítima, para conquistar a tua base. Até porque no início você não sabe quem está ali. Tá? Muitos são amigos, muitos são pessoas que você indicou. Geralmente as pessoas quando fazem isso, por exemplo, no caso de vocês, da maioria de vocês usam fanpages, né? Que é onde houveram mais inscrições, né?
Vocês mesmos convidaram a sua base, não foi? A gente não convida todo mundo? E a maior parte dessas pessoas são amigos, né? São da família, são amigos, pessoal do trabalho. Muitas vezes essas pessoas nem... A minha fanpage, por exemplo, eu convidei há 5 anos atrás. Era tudo gente conhecida, né? Ela me conhecia numa época para fazer outra coisa. Tá? Então, hoje, o que eu tenho que fazer? Eu sei que a minha base de fanpage, ela é bem mal ranqueada. Por quê? Porque eu tenho que limpar ela, eu tenho que reconstruir ela fazendo uma campanha para curtida baseada numa segmentação específica. Tá? E aí sim. A outra pergunta da Rô, se for pago, tem alguma mudança? Claro, porque se você faz pago, você faz a devida segmentação baseada em 2 estudos. O interesse que o Facebook, ele mesmo dá, né? A gente só vai colocando a nível de interesse, e o comportamental, que é a Mari que faz, né? Que ela estuda a lead de vocês para estabelecer qual é o comportamento e o hábito dela. Por isso que às vezes o relatório nosso é um pouquinho mais demorado, ele demora para sair. Porque a gente estuda, aí é braçal mesmo. A gente usa 2 ou 3 ferramentas, mas a gente tem que entrar perfil por perfil. Tá bom? Na verdade, tudo obviamente, Fabi, ela forçando, obviamente, o objetivo do Facebook é vender o produto dele, que é o Facebook Ads. Então, no caso, para nós que usamos de forma comercial, ou seja, a nível institucional, né, ele quer que a gente faça a interação através, né, obviamente, quando a gente for vender algum produto, não o perfil, não quando a gente for, por exemplo, falar de um evento que a gente está participando, por exemplo, mas quando a gente estiver falando, por exemplo, de uma pausa de captura, de um webinário, etc. e tal, que seja pago. Tá? Que é isso que ele quer. Que é uma das próximas coisas que a gente vai falar aqui. Tanto que quando o Mark Zuckerberg foi na audiência, perguntaram para ele... Fala mais alto. Eu não estou conseguindo me argumentar. Então, chega. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir o João, gente? Tanto que quando o Mark Zuckerberg perguntaram para ele como que ele rentabiliza, sendo que o Facebook é de graça. Ele só falou Facebook Ads. Então, o foco deles é jogar Facebook Ads mesmo com a fanpage. Certo. E o Zuckerberg, ele, na verdade, gente, o que ele vem fazendo é o seguinte: vocês já receberam aí e-mails do próprio Facebook dizendo aí o seu anúncio podia converter melhor, podia ter visualizações melhores, etc. e tal. Na verdade, eles têm também um serviço de consultoria, tá? Então, eles querem que vocês entrem em contato com o serviço de consultoria e contratem um serviço de consultoria que é feito através de parceiros, tá? Então, eles terceirizam para parceiros, para que parceiros possam dar esse trabalho, né? Então, eles sinalizam dizendo que pode melhorar. Pode mesmo, mediante várias coisas, principalmente o investimento, né? Então, eles querem, primeiro, que você invista mais, né? E use um pouco do conceito que essa consultoria hipoteticamente possa te dar, que ela é cara, né? Eu sei que eu tenho amigos que trabalham nessa consultoria, e para que ela possa te dar uma dica ou outra, né? Baseado em hábitos comportamentais que não existem no interesse. Mas eles têm baseado nessas capturas que eles fazem, tipo a Cambridge Analytica, né? Que são dados confidenciais que eles guardam ali ou vendem, entendeu? Então, é bem focado em trazer mesmo isso para dentro da plataforma do Zuki, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Vai, João. A gente combinou que eu falaria. Você vai falar um pouquinho, né? Eu vou falar bastante depois. Deixa eu ver o pessoal, senão não consigo falar. Tá. Quero ver a carinha de todos. Passou. Bom, com relação aos spams, tem uma série de fatores que podem prejudicar, né, as postagens e tudo mais. Alguns deles a gente vai falar mais pra frente, que está relacionado até com títulos, os títulos que são colocados e tudo mais. Aqui a gente coloca ali que os conteúdos indesejados, eles podem se manifestar de diversas formas. Então, pode ser tanto em grupos do Facebook, né? Pode ser nos comentários, mensagens pessoais, nos links maliciosos, as pessoas postarem coisas maliciosas. Então, por isso que quando às vezes a pessoa posta lá uma coisa feia, um palavrão, alguma coisa, é muito importante a gente sempre estar atento a isso para tirar, porque isso pode levar até a própria publicação como spam. Nos grupos, nas comunidades, as pessoas ficam postando propaganda, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Muitas pessoas, empresas antigamente, ficavam se divulgando em grupos, né?
E isso não é legal, não se deve fazer isso, porque você acaba, as pessoas acabam vendo isso como uma coisa ruim. Teve até um cliente que um dia reclamou para mim sobre isso, né? Que a galera estava reclamando. Eu falei, olha, não posta mais em grupo, ficar divulgando muito em grupo, porque isso não é legal e aí pode ser marcado como spam e pode ter problema. As pessoas também, às vezes, podem marcar a postagem. Se você começa a postar uma coisa que não é legal para a pessoa e fica insistindo naquilo e as pessoas não estão gostando daquilo, a pessoa pode marcar o seu post como spam. Ela pode colocar lá, não ver mais, não quero receber mais comentários, não quero mais visualizar esse post. E aí isso seria considerado spam, né? São avaliações negativas que prejudicam o desempenho das publicações. Por isso que é muito importante a gente ter cuidado com tudo que a gente vai postar, o conteúdo que a gente vai fazer, o visual. Então, é muito importante tudo isso, a gente analisar esse público, o que o público gosta, né? Para a gente não cometer nenhum erro e acabar entrando como spam. Pode passar pro próximo. Aqui a gente colocou o que o Facebook não gosta, né? E aí tem até aí o exemplo. Lembrando assim, só antes da Mari continuar, quando a gente falou que o Facebook não gosta, engloba o Instagram também, tá? Tá joia? Porque são bem parecidas as políticas, mudam com determinadas peculiaridades. É muito importante a gente lembrar que o Insta é um produto do Face, tá? Então, a gente tem ali, não sei se vocês já viram aqueles posts que as pessoas colocam assim, curta se você ama refrigerante. Comente se você... Então, isso não é legal. Hoje é muito comum, se você mora em São Paulo, você não conhece coisa, aí todo mundo começa... Isso aí chama de caça-clique, né? Pode continuar, Marco. E aí, o que acontece? O Facebook, ele tá sempre, igual o André falou, espionando. Então, ele tá sempre ali de olho o que todo mundo tá fazendo. Então, se ele vê esse tipo de conteúdo, a probabilidade de entrar também como spam é muito grande, porque não é legal fazer isso. Ou títulos que omitem informações, né? Que passam informações que a pessoa acha que é uma coisa, mas na verdade ela vai ver a outra e aí ela fica frustrada. E aí a gente colocou o exemplo ali. Você não vai acreditar quem escorregou e caiu no tapete vermelho. Então, aí a pessoa fica, meu Deus, o que aconteceu? Machucou, quem que foi? Só que aí, em vez disso, a pessoa deveria entregar o que ela gostaria de dizer. Jennifer Lawrence escorrega e cai durante a cerimônia do Oscar. Então, é um ponto mais leve, né? Você tá mostrando para a pessoa o que você quer dizer, o que você vai falar e o que ela vai encontrar ali dentro do conteúdo. Agora, se você é muito apelativo, naquele caso ali, bomba, maçãs fazem mal para a saúde. Então, a gente está criando uma imagem negativa que às vezes nem é isso, né? Poxa, a maçã faz mal para a saúde. E aí a pessoa vai ler e não é aquilo que está falando no título. Então, isso também pode levar a publicação a se tornar um spam. Então, e é interessante, gente, que vocês estão vendo que tudo isso aí tem a ver com a copy. Tem a ver com a oferta. Sempre tem um jeito de fazer com que... não é driblar o Facebook, é fazer com que o Facebook entenda que aquilo lá é uma literação legítima. Entendeu? Por exemplo, se a gente coloca assim, você não vai acreditar quem escorregou e caiu no tapete vermelho, o Facebook tem uma dificuldade muito grande para lidar com coisas relacionadas a milagre, notícias de jargão popular, notícias espalhafatosas, essas coisas de pasquim, né, escândalos, né, agora fake news, né, que era muito comum, essa época de política é muito comum ainda. Então, olha lá. Então, por exemplo, ali ele trocou só a frase, você não vai acreditar que escorregou e caiu no tapete vermelho, que naturalmente vai cair dentro vai baixar o teu ranking, por uma que olha disso. Em vez disso, use tipo assim, Jennifer Lawrence, ou seja, seja específica, tipo assim, Flávia Gama foi no Transforma Gerações e escorregou durante a sua palestra. Você está entendendo? Ou seja, é um fato verdadeiro, né? Ok? Então, nessa hora, você tem aí, ou seja, nada espalhafatoso, você fez aí um engajamento baseado num conteúdo de relevância e que dá um gancho para você fazer um texto abaixo, né? A parte textual, uma coisa que a gente vai falar,
tem que prestar bastante atenção nela também e dar um gancho para baixo para você fazer um texto bem legal, entendeu? Um conteúdo bem bacana, tá? A Flávia falando, ela descorregou, ela fez muito pior, gente, né? Se fosse só isso, até dava. Ela falou que ela já fez post assim, ela falou que é mentira, que o André tá com inveja. Então, é hora, assim, de entender assim, olha, tem um bichinho aqui me vigiando. Então, vou fazer bonitinho nessa história aqui e agradar meu cliente, tá? É importante também quando vocês, se alguém, caso fizer uma postagem tipo essa, é entregar realmente o que está prometendo. Porque o Facebook não gosta, mas realmente, vou dar um exemplo do próprio ManyChat. Muita gente, quando está usando o ManyChat, no começo, para captar seus primeiros inscritos lá dentro, usam alguns posts, um exemplo, oferecendo uma isca digital. Se você quer baixar meu e-book, digite eu quero nos comentários. Então, é só para clarear aqui, gente, o ManyChat, para quem não está usando aí, é o chatbot. Aqui, eu queria perguntar isso, João. Então, o chatbot... Na hora que estava falando, eu ia perguntar exatamente isso. Normalmente, a gente vai falar dele. Usa essa estratégia, né? A gente vai falar do chatbot. Para quem tem contas antigas, como eu já tinha, eu tenho alguns clientes que já tinham chatbot, né? Como a gente usa o ManyChat, não foi bloqueada, mas para contas novas ele foi. Entendeu? Então a gente está esperando, né? A gente até, na verdade, o ManyChat, a gente não tem nenhum grupo aqui no Brasil, a gente conversa lá fora, tudo em inglês. A gente está esperando liberar, né? O prazo para liberação agora parece que vai ser cumprido, para que a gente volte a fazer para os nossos clientes que a gente está fazendo, tá? São funis paralelos ao funil de e-mail e funcionam muito bem, tá? Só que eles também têm que ter uma estrutura muito, muito criteriosa, tá? Mas vamos continuar aqui, só para voltar aqui em relação ao que nós estamos falando de coisas que o Facebook não gosta, que é onde pega, tá? Os maiores problemas estão aí, que é onde baixa o ranking de vocês e onde faz a sua postagem não ser relevante e não ser mostrada, tá? Olha a outra aqui, ó. Olha o que eu fiz, gente. Olha a outra aqui. Maçãs podem fazer mal. Não, perdão, bomba. Maçãs fazem mal para a saúde. A gente tem dois critérios aqui, primeiro. Descompartilhou. Descompartilhou, gente? Vocês estão vendo o slide? Está compartilhando. Está entendendo? Tô. Tá, beleza. Então, olha só. Primeiro tem a notícia que parece ser fake news. Certo? É a coisa do milagre, tá bom? E segundo, né, uma interação invalidada, né, porque não tem base científica isso, certo? Ok? Então seria muito melhor, se você faz isso, a pessoa, deixa eu dar uma olhada nisso aí. Seria a mesma coisa você falar assim, emagreça em uma semana comendo isso. Isso é impossível. Entendeu? Perca 10 quilos em uma semana perdendo isso, fazendo isso. Né? O Facebook já corta na hora, eles nem mostram, não só o Face, Google, qualquer rede social. Tá? Hoje é uma política muito drástica sobre isso, muito radical. Então, olha só, dá para fazer a mesma coisa colocando uma frase como essa, por exemplo, saiba porque maçãs em excesso podem prejudicar a sua saúde. Ok? Então é a mesma coisa. Na cabeça do cidadão, né, você usa somente áreas, quem entende de neurociência sabe, que você usa áreas diferentes do cérebro. Ao invés de se conectar pelo neocórtex, você vai se conectar pelo límbico, que é onde você entra na zona do porquê, ok? Que é a zona do propósito, que é muito mais interessante. Aí entra a coisa da cópia humanizada, tá legal? Então, essas estratégias de olhar com calma para a tua copy é que faz com que a gente, de repente, só mude a estrutura da frase e tenha um resultado bem mais interessante, tá ok? Podemos continuar? Vamos lá. Métricas sociais e métricas de negócio. Então, essas são importantes, tá? Vamos lá. Pessoas. Bom, a gente começa aqui com o que as métricas representam pra gente. Eu vou pedir uma lição para ir no banheiro rapidinho, tá? Coloca umas pessoas aí. A gente vê tudo. Deixa eu colocar aqui. É o zoom. Ué, porque caiu. Não, é o zoom, é a câmerazinha aí. Aí, foi. Desculpa, gente, é que eu não consigo falar se eu não olhar para a cara de vocês. Então, com relação às métricas, o que elas representam para a gente? Por que é muito importante a gente mensurar, a gente olhar as métricas, não só de conteúdo orgânico, mas também do tráfego pago.
O que elas representam? Para a gente poder elaborar novas ações, novas estratégias, a gente precisa sempre estar acompanhando essas métricas, a gente precisa mensurar, monitorar, de forma de ter um olhar analítico, né? Olhar de uma forma analítica o que elas estão entregando para a gente, o que a gente pode traçar de ações, de estratégias em cima dessas métricas que a gente está coletando. E a gente precisa saber como usar essas métricas, né? Muitas vezes acontece da gente ver um dado e se basear somente nele. Só que a gente precisa pensar que a gente tem que unir uma série de métricas, né, uma série de dados para a gente poder traçar uma nova ação, uma nova estratégia e poder identificar o que realmente está acontecendo. Aí a gente colocou ali, ó, as funções das métricas, né, o que a gente pode destacar, no que elas vão ajudar a gente, né, no apontamento dos pontos assertivos e negativos da campanha. Então, o que está sendo legal, o que está dando certo, né, o que dá para continuar fazendo e o que não está tendo resultado, que a gente precisa sentar, traçar um novo plano e recomeçar. No auxílio do aprimoramento das estratégias, a gente já tem uma estratégia, aí a gente vai lá, coleta as métricas e vê que essa estratégia, ela tá boa, mas a gente pode melhorar. Então, através desses dados, a gente vai aprimorar aquela estratégia inicial para melhorar cada vez mais, ter um resultado melhor. Diminuir a incerteza, né, dos próximos passos. Então, muitas vezes a gente fica com medo, né? O que a gente faz agora? O que a gente deve fazer? Quais são os próximos passos que a gente deve tomar? E aí, elas ajudam a gente a decidir isso, né? A gente não vai ficar com dúvidas e não fazer nada no achismo, né? Eu acho que eu tive pouca curtida, então tá ruim. Então, a gente tem que analisar como um todo para a gente poder identificar. E a mensuração da campanha e do envolvimento do público. Então, a gente vai poder olhar o resultado da campanha, saber como está o envolvimento do público e aí, mais uma vez, traçar as estratégias ou alterar o plano inicial que a gente já estava fazendo. E aí, dessas métricas, a gente tem as métricas sociais e as métricas de negócio. Eu vou falar das métricas sociais, depois o João vai falar das métricas de negócio. Passa o próximo slide. A Flavinha. Eu não estou enxergando nem tudo. Bom, as métricas sociais que são? O alcance, o engajamento e os seguidores. A gente, tudo aquilo que a gente tem ali na fanpage, no Instagram. Então, o alcance, por que é importante a gente ver essa métrica? Às vezes a gente olha lá, o meu post não tem curtida. Mas quanto que eu tive de alcance, né? Então, eu vou ver lá quanto eu tive de alcance. E aí, eu vou conseguir analisar os dados juntos. Então, eu tive um alcance X e aí eu tive as curtidas, os comentários. E aí, a partir disso, eu vou tentando identificar o que tem de errado na minha publicação, né? Se é o visual, se é o texto, o que o texto está falando, é o título que não está legal. Então, a gente consegue ir avaliando tudo isso. E aí, junto ao alcance, né, a gente teve o alcance, aí tem o engajamento. O engajamento nada mais que curtir, comentar, compartilhar. Todas as formas que o público se envolve na publicação. Coloca lá carinha, né, como que chama? Sentimentos? As emoções lá. Os comentários, os compartilhamentos, isso é o engajamento. Só que a gente nunca pode olhar individualmente, a gente tem sempre que olhar como um todo, a gente olhar as curtidas, os comentários e os compartilhamentos. A gente olhar o alcance, a gente olhar as impressões, o que a Flavinha está perguntando? No alcance ela recebe, mas pode não abrir ou ver o conteúdo. É isso. Em relação às perguntas, se as perguntas fossem pertinentes, ao tema, ao momento, pode falar, tá? Pode perguntar. Não, a minha pergunta é a seguinte, né? Porque alcançar, por exemplo, 200 pessoas não quer dizer e garantir que 200 pessoas viram a postagem, certo? Isso quer dizer que foi no feed de notícias dela e ela pode ter olhado ou não, ou ela chegou para ela e ela passou mesmo no feed? Excelente pergunta. A gente chama disso de impressão, tá? É como se fosse um folder.
você manda para a gráfica para fazer 1 milhão de folders e distribui pela cidade. Né? Se a pessoa pegar o folder e ver, né, que ela achou na rua, viu no chão, ela viu. Você está pagando por essa visualização. A gente tem 2 tipos de campanhas, né? Uma por visualização e uma por impressão. Né? Por impressão, ele mede por milhar de impressão em caso de campanha paga. Tá? Que a gente chama de custo por milhar, CPM. Tá? Então, seria mais ou menos a cada 1000 impressões, a cada 1000 folders, né, você tem um custo por ele, que é por onde desse jeito nós fazemos nossas campanhas. Em caso do orgânico, é visualizações, é ver, é só ver, né? Ele não garante engajamento, né? Não garante engajamento, certo? Então, a métrica de visualização, ela é uma métrica para você começar a calcular o seu ROI, tá? Por quê? Porque, assim, eu vou dar um exemplo tosco para depois chegar num exemplo mais específico. Então, vamos lá. Vamos usar o exemplo do folder. Você imprimiu 1000 folders. Tá ok? Desses 1000, para levar na sua loja. Tá? Você vende sapato. Desses 1000, ok? 10 foram na sua loja. Certo? Qual é a conversão? Vamos imaginar que ir na loja é cadastrar a lead. Tá? É fazer o cadastro ali. É clicar no botão. Se for um anúncio pago, é clicar no botão. Tá? Ok? Certo? Então, 1% converteu. Então, você já começa a calcular o seu ROI. De 1000, deu uma conversão. Então, 1% de conversão. Ou seja, 10 clientes foram lá. Possíveis clientes. 10 prospectos. Ok? Desses 10, vamos imaginar que nós obtivemos aí 5 vendas. 5 compraram os sapatos. Ou seja, de 1000 impressões, tivemos 10 conversões em lead e 5 conversões em venda. Certo? Aí nós começamos a fazer a equação ao contrário. Se eu quero 5 conversões em venda, tá? Quantos folders eu preciso imprimir? Então, mas eu tenho uma média de conversão de 1%. Então, se você tem uma média histórica de 1%, você já sabe qual vai ser o teu ROI e qual vai ser o teu budget, o teu orçamento. Então, e isso você consegue ver no pago, né? Mas, por exemplo, no orgânico você não consegue puxar essa informação, né? Não, quando é uma campanha paga, você tem uma campanha direcionada. Boa pergunta. Quando ela é paga, você tem uma direcionada para um objetivo específico. No caso aí é a venda, tá? Quando é a campanha, o objetivo dela é a lead, a conversão final é a lead. Se o objetivo da campanha é a curtida na tua fanpage ou o seguidor no Instagram, o teu objetivo final é baseado nisso. Aí a métrica só muda em relação ao teu objetivo final, né? Aí você tem as suas metas, claro. Eu quero ter 1000 leads. E aí a gente calcula de trás para frente qual é o teu investimento para ter 1000 leads. Agora, uma coisa importante é aquele 1% que eu falei, que é a meta, que é a tua taxa de conversão. Ela varia muito de acordo nicho a nicho, tá? Por segmento, de repente até por exemplo, grandes cidades, interior, tem muitas variações, tá? E eu já vi clientes atuarem no mesmo mercado, no mesmo nicho, coaches, e terem variações distintas, assim, valores, um converte a um valor, outro converte a outro muito menor, entendeu? Isso tem a ver muito com a oferta, com a copy, tá? Mas vamos imaginar que este folder, ele tenha, sei lá, um aviso genérico dessa sapataria, dessa loja de calçados. Você concorda que a atração para essa loja, chama de atração e aquisição esse movimento, tá? A atração para essa loja é menor, não vai ser? Tá? Agora imagina um baita de um folder bacana, com umas mensagens bem legais. Ele garante o quê? Um aumento dessa atração e uma melhor aquisição, certo? E, obviamente, uma melhor conversão final, que no caso aí é a venda do calçado. Você entendeu? Então, a gente tem que entender qual é a sua média histórica, que é o que nós fazemos. Né? Quando a gente começa a fazer as nossas planilhas, elas às vezes a gente demora muito, porque a gente começa a analisar número a número. Tá? E ela é bem, se você olhar uma planilha de métrica de campanha,
Antigamente a gente tinha 3, 4 índices de mensuração. Hoje a gente tem um monte, né? Inclusive, antigamente não se media horário. Hoje a gente é obrigado a medir horário, dia, né? Qual é o horário, o melhor horário da postagem, da campanha, tudo. Então, a gente estabelece, imaginar que você fez 6 meses de campanha, 3 meses de campanha, para captura, por exemplo. Então, a gente vai saber que tem um índice de percentual de conversão para leads, especificamente, né? Ele variou de X a X em número de leads e em custo. Então, a gente vai falar, ó, pode fazer uma campanha que a tua média está em torno de 2,5% de conversão, por exemplo. Então, a gente já sabe, ó, se você gastar X, você vai ter uma quantidade de leads baseado em Y e Z. Os maiores cases de conversão que nós temos é da Sueli Aragão. Tá? Foi as campanhas dela, tem hoje quase 8 mil leads, né? Com um custo muito baixo. Certo? E são leads engajadas, gera uma taxa de abertura para ela de e-mails na ordem de 30% a 40%. Mas ela vende pouco. Ah, mas ela vende pouco por quê? Porque já é outro quesito. Qual é? Oferta. Tá? E que é onde a gente está trabalhando pesadamente com ela agora. Tá? Hoje eu tive uma reunião com ela, porque tudo está certo. As métricas dela provam que o problema está da captura para frente. Né? Ou seja, nos conteúdos que engajam e na oferta que vende. Certo? Esse é um grande desafio do empreendedor digital. Conteúdo de engaja e métrica que vende. E conteúdo que vende. E oferta que vende, desculpa. Tá? Esse é o grande desafio de todo mundo. Né? De todo mundo. 100% dos pequenos aos grandes. Tá? Ele é o grande desafio. É para isso que, ou por isso que o marketing de conteúdo hoje se faz tão importante. Ele tinha ficado esquecido há um tempo atrás e ele voltou à baila hoje com o retorno do blog. O History está provando aí que as pessoas gostam desse segmento de blog, né? Apesar do History ser um blog muito dinâmico, muito fugaz. Ele é o maior sucesso das redes sociais, né? Estouradamente. O History estourou, tanto é que agora o Face, a gente vai falar disso, vai começar a fazer carrossel para campanhas pagas no próprio History, tá? O que ele já fazia no Facebook há muito tempo, tá bom? Pode continuar, Mari. Então, igual o André falou, o alcance não significa necessariamente... Peraí, deixa eu ver o que a Rosana está perguntando aqui. No alcance ela recebe, mas pode não abrir e... No alcance ela recebe, mas pode não abrir e ver o conteúdo. É isso, exatamente. Isso. Exatamente. Ela recebe, mas pode ser que ela não clique, não entre, não interaja. Então, por isso que o alcance não significa que vai ter engajamento. Para ter o engajamento, a gente precisa cuidar da parte que eu falei, que é o conteúdo que a gente está colocando ali. Tanto o visual, quanto o texto que vai escrito, que você vai falar, etc. Ali dos seguidores, muitas pessoas elas costumam pensar que se ela tiver muito seguidor, se ela tiver muito, isso é bom. Mas nem sempre isso significa que é bom. Porque, às vezes, em primeiro lugar, uma coisa, pode ser que não seja o público, pode ser uma pessoas, amigos que vieram, igual o André estava falando, né? E a gente também tem que pensar na questão de qual que é o objetivo, né? Não adianta ter muitos seguidores se o meu conteúdo não engaja, né? Não adianta ter muitos seguidores se eu não consigo converter. Então a gente tem que avaliar tudo isso. Então, a meta de vaidade é o grande vilão do empreendedor digital iniciante, tá? Porque a gente quer criar presença digital. Presença digital não pode ter a vaidade no meio, tá? Presença digital, eu sempre falo para os meus mentorandos, e vocês já estão acostumados a me ver falando nisso, é como se fosse uma chácara, uma casa, que vai aumentando o quintal, vira uma chácara, depois vira um sítio, vira uma fazenda, e esses são os seus domínios. Ou seja, aquele espaço se torna maior e o seu valor se torna mais acessível às pessoas. Ou seja, você aumenta a sua esfera para a entrega do valor percebido, lembrando disso, né? Então, o seu valor só é valor percebido se ele for percebido pelas pessoas. Então, não adianta nada você ter números de seguidores ou curtidas da sua fanpage, tá? Se essas pessoas não se engajam com o seu conteúdo. Tá? Você está, na verdade, poluindo, eu gosto muito de falar essa palavra, poluindo as suas métricas, que eu acabei de falar na sessão passada, que era visualização demais e pouco engajamento. Ok?
Então, o seu percentual de conversão vai cair, ele vai lá embaixo. Não é melhor você ter visualização de menos e conversão de mais? Não é? Muito melhor. Você tem, em vez de ter 1000, você imprimir 100 folders e ter 10. Ou seja, de 1% de conversão, você gerou de pessoas que foram à tua loja, você teve 10% de pessoas que foram à tua loja. Então, é melhor. Agora, as pessoas me perguntam sempre qual é o papel dos chatbots e dos sistemas de automação para Insta, por exemplo, como Grow Social, Boom, etc. No chatbot, especificamente, ele só funciona com um quesito cumprido. Uma boa copy, um bom funil de relacionamento estabelecido e uma mensagem verdadeira e coerente, sem fingir que ali é um robô, porque ele é um robô. O chatbot é um robô que automatiza as mensagens, como o ManyChat. Se não, ele vai configurar spam. Tá? As pessoas naturalmente vão começar, se você se sentirem invadidas de na paciência de consumir aquele conteúdo, da chatice de ter aquela mensagem pipi na tela do seu Messenger toda hora, né? Estou falando porque o chatbot funciona no Messenger especificamente, né? Ele vai te denunciar como spam. No caso do Grow Social ou do Booming, eles têm alguns aspectos diferenciados. Óbvio que ele faz crescer o seu número de seguidores no Instagram, mas a gente segmenta. Então ele tem essa possibilidade, mas a gente não pode negar que existe uma troca. O que é o Booming e o que é o Grow Social? Ele troca seguidores, tá? Você segue outras pessoas para que elas passem a seguir vocês também. Só que a ideia é que se a ferramenta for efetiva, e cabe questionamento quanto a isso, porque já foram várias ferramentas testadas no mercado e muitas até já foram proibidas pelo Facebook, tá? É saber se você está seguindo as pessoas do seu segmento e está trazendo para seguidor por gente que são realmente do segmento que você se propõe a trabalhar. Esse é o grande desafio. Então, por exemplo, o Go Social, eu comecei a questionar muito ele nesse último mês, tá? Por conta da minha própria conta, que está bem segmentada. Tá? E eu comecei a falar, eu reclamo com o João, ele fica até bravo comigo. João, tem gente aqui nada a ver na minha conta. Segmenta esse direito. Nós vamos, inclusive, amanhã rever a minha segmentação. E já falei para o João, vamos cortar os Grow e vamos passar para o Boom. Tá? Porque eu não sei se o Boom é melhor que o Grow. Né? Tem gente que fala que o Grow é melhor, mas eu quero testar. Entendeu? Para poder dizer para vocês que o Boom é melhor. Ou não. Entendeu? André. Pode falar, Flávia. Diante dessa sua fala, né, do que a gente está vendo aqui a respeito de a Mari falou agora mesmo, né, que seguidor não quer dizer conversão, né, e eu até escrevi ali que eu realmente, antes, no início, eu ficava super feliz, assim, quando eu vi que, nossa, 1000 pessoas viram meu vídeo, né, 2000 e tal, e aí eu peguei disso porque eu vi que isso realmente, assim, é legal, porque as pessoas estão me conhecendo, de repente eu vou ficar na cabeça delas, mas isso não significa mesmo, assim, não tem na prática, né, ali o preto no branco, isso não representa realmente conversão. Então, qual que é a vantagem da gente pagar, por exemplo, o Grow, pagar, investir nisso? Eu tenho me questionado muito isso ultimamente, até por isso eu estou trazendo, porque eu comecei a me questionar assim, o que adianta ter seguidor? Não é melhor pegar esse dinheiro que eu estou investindo aqui e investir numa campanha, por exemplo, para converter lead? Mas para ter seguidor? O seguidor, quando é feito quando a segmentação é feita de forma correta, eu tenho clientes que usam o Grow e você vê que o segmento está bem acertado quando o número de pessoas que ele segue é menor que o número de pessoas que seguem ele. E aí começa a crescer muito isso. Por quê? Porque existe também uma coisa bem parecida com o lookalike do Facebook, tá? O que é lookalike? É o público semelhante, tá? Então, aquelas pessoas que se acertou o segmento, seguem você e são seu público bacana, os semelhantes a ele começa e o seu conteúdo serve essas pessoas, lembra da coisa do conteúdo que é bacana para as pessoas? Ele começa a entregar para as pessoas que são semelhantes a ela também. Entendeu? Então, por isso que é interessante a ideia do público semelhante. Porque o Facebook usa isso no algoritmo dele também. Tá bom? Então, por exemplo, se seu público, ele sabe, quem gosta vai de futebol, o João falou o exemplo do futebol, tá? Então, se aquele artigo, aquele post, aquela foto, aquele vídeo é legal para quem gosta de futebol, ele sabe que dentro do público dele também tem milhares de outras pessoas que também gostam. Ele começa a mostrar também.
Entendeu? E aí, naturalmente, essas pessoas não vêm pelo Grow, viu, Flávio? Elas vêm organicamente, tá? Por conta disso, tá? Então, neste quesito, quando a segmentação está acertada, isso é interessante, tá bom? Mas é a mesma coisa quando você faz campanha para curtida de fanpage. Você abarca um tanto de pessoas que vêm porque vem pelo teu anúncio. Mas o teu anúncio dessa curtida é considerado organicamente por outras pessoas. Porque você já viu aquela coisa? Fulano curtiu a página de ciclano. Parece no teu feed, né? Certo? Ou seja, são pessoas que, como você, gostam da mesma coisa. E ele mostra para você porque ele sabe que você gosta. Entendeu? Certo? Então, essa hora é interessante. E no Explorer do Instagram, você já viu quando você clica no Instagram, tem o Explorer ali? Que aqui, ó. Onde que é mesmo? Na lupa. Aí. Aqui no Explorer do Instagram, o que acontece? Ele vai mostrando aqueles conteúdos que são mais relevantes ao público semelhante. É na lupinha. É na lupinha aí. Entendeu? Esses conteúdos acabam sendo mais visualizados. Entendeu? Certo? E se você rolar aí, você vai ver que existem públicos, vai aparecer posts de pessoas conhecidas suas. Tá joia? Vamos lá? Podemos continuar? A Rosana perguntou. Rosana perguntou. Grow é uma ferramenta que a gente utiliza, não faz parte do... A gente utiliza, é opcional, né? O cliente opta por usar ela ou não. E ela é uma ferramenta para... Deixa eu só mudar aqui a tela para te ver. É uma ferramenta que, teoricamente, é para gerar mais engajamento para o seu Instagram, tá? Ou seja, ele troca seguidores, né? Baseado num segmento específico que você programa da própria ferramenta, para aumentar o seu número de seguidores, as suas visualizações ou engajamento, mas quando não utilizada corretamente, ela atrapalha. Tá? E como ela, a gente tem o Instagram, a gente tem o Grow, a gente tem o Boom. Já existiu há muito tempo atrás, muita gente usou, acho que a Ju Guedes estudou o Instaflux, né? E ele foi banido, o Facebook proibiu a utilização dele, tá? Porque ele fazia spam, e não somente isso. E, então, essas ferramentas também, a todo momento, é o quintal dos outros, né? Por isso que a gente não coloca no nosso rol de ferramentas a serem utilizadas, tá? Elas são opcionais. A gente usa se achar interessante e a gente avalia também o segmento para ver se é interessante ou não, tá? Agora, no caso do ManyChat, que é o chatbot, eu acho interessante por quê? Porque quem faz o funil somos nós. Então, a gente faz um funil bem enxuto, né? O João que monta, ele ficou bom nisso. Bem enxuto, nada agressivo, óbvio que ele vai converter um pouco menos, mas ele não corre risco de cair nas políticas de privacidade do cliente. E ele é bem mais soft para trabalhar, tá? Vamos lá, continuando. Gente, quando vocês quiserem interromper, continue, porque é bem interessante. Cadê a galera? Voltando a galera aqui. Vai. Ali a gente colocou uma observação, né, que uma métrica, o que eu tinha falado já, que uma métrica ela depende da outra, né? Então, por isso que a gente tem que avaliar todo o conjunto. Não adianta avaliar só curtida, só comentário, só alcance. Então, a gente tem que avaliar todas em conjunto. Ali um exemplo, o alcance ele deve estar sempre aumentando. Sem ele não há o engajamento, né? Porém, nem sempre o alcance significa engajamento. E aí fica aquelas dicas para a gente ter esse devido cuidado. Se a gente usar o exemplo do folder, a gente vai entender que aumentou o alcance. Se a gente tiver aquela métrica de 1% garantida, você concorda que é 1%. Se a gente jogar 1.000 folders, vai dar 1% de 1.000 é 10, mais 1% de 2.000 é 20. Então, ou seja, a gente aumenta o alcance. Se a métrica está garantida, e a gente tem que medir essa métrica, por isso que tudo é teste. Lembra que eu falei do mindset inicial? Mindset é o mindset do teste. Não existe mindset de acerto aqui no mundo digital. É sempre teste. Porque aquilo que a gente entende como correto hoje, amanhã muda. Muda constantemente. Muda todo. De repente, às vezes, de um dia para a noite, uma campanha muda. Está convertendo a R$1, passa a converter a R$4. A gente não entende por quê. Entende sim. Hoje a gente entende. A gente já sabe que mudou a política de privacidade do Face ou alguma coisa foi alterada ali. Tá? E a gente corre, a gente tem que correr. A gente tem vários grupos de fóruns, tá? Muitas vezes lá fora do Brasil, para poder ver o que está rolando. E todo mundo reclama. Quando acontece uma mudança, você entra nesses grupos, é um monte de comentário, todo mundo xingando, etc. e tal. E o Facebook é o grande vilão sempre.
Vamos lá. Eu chamo que o Facebook é o mal necessário, né, gente? Então, a gente tem que brincar de acordo com a rodinha do Zuki. Vamos para frente. Vamos lá, João vai falar de métricas de negócio, que é basicamente o escopo do nosso trabalho aqui. Posso falar? Pode, João. Certo. Métricas de negócio. O que são métricas de negócio, né? Quem ali está falando, a gente tirou o exemplo da venda. Só que a principal pergunta que a gente tem que se fazer é qual o seu objetivo. No caso que a gente está usando ali é venda. Mas muitas das pessoas não têm como objetivo inicial a venda. De certa forma, ela entra em conflito mesmo com o Facebook e com outras redes sociais, porque, querendo ou não, são redes para a gente interagir, ver coisas de família, coisas pessoais. Então, o desafio é como eu vou captar leads, como eu vou vender, como eu vou fazer, gerar conteúdo dentro de uma rede que o foco não é venda, o foco não é ter o seu negócio, inicialmente. Então, aí que está o grande desafio, como o André fala. Por isso que o que a Mari faz, a coisa do conteúdo em si, é muito importante para as pessoas começarem a conhecer vocês, a conhecer seu trabalho, porque a partir disso, elas geram confiança. E a gente começa a chegar nessas métricas de negócio, que no caso, a maioria de vocês, de todo mundo da Mola Mestra, é vender. E um exemplo, nossa, eu vou pegar um pouco de água aqui, porque eu estou com problema na garganta, não consigo falar. Bebe logo, João. Meu Deus. Isso aí é mudança de... Como que é quando a pessoa é adolescente? Tá mudando de voz. Eu passei essa fase. Vai lá, João, vamos. Bom, como eu disse, se o seu objetivo é vender, o que a gente precisa é definir primeiro um público. A gente definindo esse público, aí a gente começa a trabalhar com esse público, a chegar num público bem mais específico. E o que vocês estão falando? Eu tô ouvindo o Carlos, com certeza que é água. Com certeza que é água. Graças a Deus. Que nem assim, a gente primeiro define esse público, porque é o seguinte, a gente tem todo o processo até chegar na venda, né? Então, esse processo, como todos já dissemos aqui, é teste. Então, por exemplo, falar de ROI um pouco. Para a gente vender, a gente precisa mensurar nosso ROI antes. Como a gente não vendeu ainda, caso a gente não tenha vendido ainda, o nosso ROI é estabelecido através da captação de leads, um exemplo, como o André disse. E, ao contrário de uma campanha de leads, a campanha de venda é bem diferente. Por exemplo, a campanha de leads a gente tem, vou dar um custo médio aqui que a gente está tendo, de R$1,30, um exemplo, reais. Agora, para você ter um ROI de um produto de 100%, de um produto de R$200, você vai ter que gastar R$100. Então, o custo é muito alto. E o seguinte, e não é sempre que a gente tem esse retorno de 100%. Como o produto é novo, a gente às vezes tem um retorno de 15%, e é muito importante a gente sempre ter ciência eu acho que no próximo slide vai ter isso falando, que a gente tem que ter ciência de tudo que pode acontecer dentro da nossa campanha de vendas. Tudo que pode dar certo, tudo que pode dar errado. Então, isso é muito importante falar, e pode passar para o próximo slide. Foi. Como eu estava dizendo, Pode falar. Um dos indicadores que é necessário reconhecer também o momento em que a meta do nosso negócio não pode ser atingida. Certo? Que, por exemplo, às vezes pode acontecer, e que não dá o exemplo que o próprio André deu, de a gente ter uma boa captura de leads, só que na hora de vender ela não pode ter um resultado diferente, né? Então, tem que ser trabalhado isso também. E precisamos ter em mente também que até que ponto a gente consegue entregar essa meta de negócio. Então, tempo estipulado é um dos principais fatores para a gente começar a ter um retorno legal. Por exemplo,
Na minha um exemplo, eu quero capturar, fazer 5 vendas em 3 dias. A gente tem que ter isso na cabeça, não é viável, porque produto é novo, campanha nova, a gente tem todo o processo de divulgação e tudo mais. E assim, também tem que saber o que a empresa vai conseguir com esse posicionamento. Por exemplo, dados quantitativos, rapidez para tomar as decisões nos desafios. Por exemplo, a campanha está dando alguma coisa errado, algo que não está dando certo, a gente tem que ir fazendo alterações, testando, até a gente chegar num resultado legal, ou encaminhar para um resultado legal. Ou seja, a gente tem que ir testando. E usar a verba de forma assertiva. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre está fazendo aqui, a gente está numa campanha de vendas e gerando webinários. Então, um exemplo, a gente diminui, e também é uma campanha de captação de leads, a gente diminui o valor dessa captura de leads e reposiciona esse valor para a campanha de webinário, para a gente trazer mais pessoas para o webinário, porque através desse webinário que a gente vai começar a vender. Então, isso também seria um pouco de agilidade para a gente ter uma ação. Então, esses dados, esses fatores, indicadores, são muito importantes para a gente não dar tiro no escuro ou fazer qualquer coisa fora da estratégia, qualquer coisa errada que possa interferir bastante no resultado final, certo? Exemplo disso é a questão que o João falou do webinário para de captura. Muitas vezes é muito comum que a gente, por exemplo, tenha uma campanha para captura. O Carlos está aqui do lado, a gente está fazendo uma campanha para ele e para alguns de vocês aqui também, para a captura, né, de 2 e-books dele ao mesmo tempo. São 2 testes para ver dentro da segmentação que a gente estabeleceu como vai se comportar a lead dele, e a gente está no início, a gente está tentando nesse momento baixar o custo da lead. Mas a gente vai ter agora uma nova forma de interação. Lembra da interação legítima? Uma é a entrega de um e-book, uma isca digital com presente, uma recompensa. Essa isca, naturalmente, vai gerar uma conversão mais baixa. Quando a gente faz uma conversão para webinário, esse percentual, né, cai, porque existe a gente chama de microcomprometimento. Tudo tem um microcomprometimento. Para a captura de uma lead, você não põe lá o e-mail, aperta o botão para se cadastrar, né? Você gera uma permissão. Isso é um microcomprometimento. Você abriu o e-mail, clicou, é outro microcomprometimento. E assim por diante. Quando você faz o webinário, o comprometimento passa a ser maior. Ou seja, você tem um horário para estar no webinário. Você vai ter que separar uma hora lá do teu tempo para estar presente. O tema tem que ser relevante. Então, tem várias questões ali. Se a pessoa se cadastra, esse número de pessoas se cadastrar vai ser menor, não vai, gente? O valor não aumenta naturalmente dessa lead. Ou seja, você está mandando para mais gente, lembra do folder? 1.000 pessoas, mas o número de pessoas que vão entrar na loja vão ser menores. Só que aí, para o webinário, esse comprometimento já não é bem maior. Se é bem maior, essa lead já vem bem mais interessada, ela já vem pronta para o conteúdo. Você paga mais, mas por uma lead bem mais qualificada, né? Uma lead bem mais engajada. E essa lead que entra no webinário, ela está bem mais pronta e apta para comprar. Ou para pelo menos consumir o seu conteúdo ali com mais engajamento. Mas o engajamento, a distância entre o envolvimento e o engajamento total é bem menor. Né? Por isso que a estratégia do webinário é sempre mais interessante. Tá? Então, a gente opta, às vezes, já que está caro, por exemplo, vamos optar por webinário, porque a gente traz uma lead mais qualificada e de uma forma mais rápida, né? Ela vem em menor número, mas isso para nós não é problema. O problema é ela vir engajada. Né? Então, porque, como eu disse, a gente não está pensando em ter uma lista com 10.000 leads. Eu tenho uma lista de 40.000 leads, gente. Vai vender um e-book lá de R$5 para ver se você vende? Não vende, porque ela está fria. Eu tenho 40.000 leads. Porque eu não venho trabalhando conteúdo com ela. Eu nem conto com ela mais. Tá? Já está há quase um ano que eu não venho trabalhando, mais de um ano que eu não venho trabalhando com ela. Eu vou ter que recuperar ela. Tá? E aí vai sobrar aí para mim no máximo 10%, 15% para ser bonzinho. Posso fazer uma perguntinha? Vamos. Você falou de 2 campanhas paralelas. Você acha viável fazer 2 campanhas, uma com webinário e uma com e-book para selecionar o público? Não, quando no caso do Carlos, ele chegou no momento do funil em que o webinário cabe, entendeu? No caso do Carlos e da Suzane, entendeu? Eles chegaram no momento do funil em que, ou seja, já entregaram 4 conteúdos, com aquele fluxograma que a gente cria, e
e já cabe os vídeos, que a gente chama de conteúdos inspiracionais. O webinário é um conteúdo inspiracional, tá? Então, aí nesse momento cabe. Logo no início, talvez, não é que não é válido, o webinário sempre é válido, mas no início talvez esse número de pessoas que você vai conseguir trazer seja bem menor, tá? Porque a pessoa não te conhece, ela nunca viu o conteúdo seu, ela não sabe por que você veio ao mundo, não existe um envolvimento ainda. Quando você gera conteúdo, entrega conteúdo pelo funil de relacionamento e também pelos funis paralelos que a gente cria via mídias sociais, né? Naturalmente as pessoas já te conhecem, já te referenciam, já tem aí um envolvimento, elas vão querer ouvir o seu conteúdo dentro do webinário e o comprometimento passa a ser natural. Agora, quando você não tem, é igual você tem o cara que você coloca o folder debaixo da tua porta. Você não deu autorização para ele, né? Ele vai pegar o folder e vai rasgar. Entendeu? Você não deu permissão para ele colocar, você vai se sentir invadida. Então, por isso que é necessário sempre o conteúdo antes. O conteúdo é o melhor cartão de visita para um relacionamento, como sempre, como todos vocês sabem. O que cabe na vida pessoal nossa, cabe no conteúdo, no nosso envolvimento pelo marketing digital. É a mesma coisa, gente. Não muda nada, tá? Então é isso. A gente tem que estar bem atento a isso. A gente tem algumas dificuldades em relação... A gente tem vários clientes e que a gente luta muito. Agora eu comecei a falar assim, vamos encher muito o saco do nosso cliente. Que é assim, em relação ao conteúdo. Porque antigamente a gente cobrava conteúdo, a gente está deixando ele bem claro. Olha, se você não fazer o seu conteúdo, você não vai ter o resultado que você quer. Entendeu? Não adianta, você não vai ter. Porque não gera aquela equação que eu brinquei lá do folder. Né? Que é a impressão dos folders, que seja por e-mail, é a mesma coisa. O e-mail também te dá uma métrica de percentual de conversão, né? O e-mail marketing. Ele também tem a métrica dele, ele também tem lá o percentual, ele tem o seu percentual histórico dele de conversão. Então, a gente sabe, pela lista de uma pessoa, a gente sabe quanto que ele tem de conversão. Olha, dessa lista tem X mil leads, a gente sabe que a conversão dele para clique de conteúdo é uma, para baixar uma ferramenta é outra, para participar do webinar é outra e para vender o produto é outra. Tá? A gente sabe disso. Tá? Então, isso tem como a gente mede isso pelas ferramentas e mede através dos relatórios. Só que a gente sabe a métrica histórica e sabe dizer que se a pessoa não trabalha o conteúdo dele, essas métricas vão cair, porque a lista esfria. Tá? O que mantém a lista quente é o relacionamento. E relacionamento é conteúdo de relevância. Tá? Vamos lá? 4. Dicas certeiras para as redes sociais. Então, agora a gente vai para a prática. Para a gente começar a fazer já. Já mudou de slide. Hã? Já para mudar. O Mário, você não avisa, né? Que ineficiência. É chato. Parece que tá dragando. Vocês estão escutando, né? Como que eu sou tratada aqui nesse lugar. Bom, a gente verificou que a utilização de infográficos é bem legal, tem um resultado legal. Porque aí você coloca lá, né, os passos, né, que a pessoa... dicas para a pessoa, por exemplo, 6 passos para você ser um líder de sucesso. Por exemplo, a gente fez um conteúdo parecido com isso com a Rosana essa semana, não foi um infográfico, mas se aplica também. E o infográfico, você tem ali, ele é bem visual, né? O conteúdo dele é bem simples, é de fácil entendimento, a pessoa consegue entender bem. Investir em vídeos, né? O Facebook... Só para te cortar um pouquinho, eu estive numa palestra, eu gosto muito do Henrique Carvalho, eu até oriento vocês lerem sempre o Viveiro de Blog. Gosto muito da Agência Mestre, do Fábio Ricota, tá? Do blog Resultados Digitais, tá? Então, é muito interessante porque sempre tem atualizações lá, diárias, sobre coisas novas. E a gente tem medido muito entre nós, porque assim, a gente tem que ter também prestar bastante atenção e guardar as devidas proporções para as realidades do nosso tipo de cliente, que é a realidade do nosso cliente, que são clientes iniciantes, são empreendedores digitais em fase de início, de consolidação do seu negócio. Agora, não dá para fazer uma comparação com quem já vem trabalhando no mercado há muito tempo, que já tem uma base de audiência muito grande, que já tem uma base de leads enorme e que já vem lançando seus produtos há algum tempo. Claro que a partir do momento que você cria um funil sustentável e cria uma estrutura de negócio bacana, a tendência é que essas métricas aumentem exponencialmente e o resultado venha com mais facilidade. Só que os desafios são os mesmos. Porém, no nosso caso especificamente, a gente tem notado que,
e é um grande desafio nosso aqui, tá sempre testando conteúdos, tá? Então, há um tempo atrás, conteúdos grandes, tipo videoaulas, onde você entregava uma plataforma isca digital, por exemplo, uma aula de 40 minutos, convertia. Né? Eu tive um curso que eu fui do YouTube ano passado, e eu falo para todo mundo isso, a gente tem aí, o próprio YouTube diz, olha gente, vocês têm 15 segundos para se conectar num vídeo, senão a pessoa vai mudar. Né? Então ela vai trocar pelo WhatsApp, ela vai trocar pelo outro vídeo, outro canal, qualquer outra coisa que interesse ele. Por quê? Porque, apesar de ser um conteúdo de relevância, ele é entretenimento. E na fanpage são 7 segundos. E pela fanpage do Facebook, o Facebook te dá 7 segundos. Ou seja, não é que ele te dá, é que o público do Facebook ele é muito impaciente. Né? Então, neste caso, a gente tem testado conteúdos que realmente são interessantes e que têm dado uma maior retenção. Tá, ok? Ou seja, fazem com que as pessoas não só se interessem pelo conteúdo, mas também convertam dentro daquilo que o João falou do objetivo final da campanha. Então, a Mari falou do infográfico, a gente testou, né, e ele é muito interessante, até porque ele traça uma rota, como se fosse um roadmap, do início ao fim de coisas que levam o cliente a entrar em ação na prática, para um objetivo específico. Tá ok? Continua, Mari. A questão dos vídeos, né? O algoritmo do Facebook, que é aquele AdRank que o João falou, ele leva bastante em consideração os vídeos, tem bastante resultado. E também as lives. As lives, elas engajam 3 vezes mais do que os próprios vídeos. 6. E 3 vezes do que os vídeos e 6 vezes mais do que outros conteúdos. Por isso que eu sempre falo que é importante fazer as lives, né? Ter a frequência, os dias e os horários certos para fazer, porque tem um resultado bem legal, engaja bem, e o Facebook, ele considera, ele é bastante relevante para ele, e isso ajuda que ele mostre mais, para mais pessoas e alcance mais pessoas. E também os conteúdos textuais, né? Os vídeos são importantes, mas a gente também precisa ter o conteúdo em texto. Porque aí também a gente consegue entregar um pouco mais do assunto, aprofundar. A gente pode colocar lá, igual eu sempre falei, a gente pode fazer um blog post, colocar o link lá e aí a pessoa vai se aprofundar mais lá no blog post, ou a gente pode colocar um texto ali mesmo na ferramenta e aí entregar ali, compartilhar uma experiência, compartilhar um assunto importante, uma notícia importante, entre outras coisas. O importante, assim, cada dia mais o texto, os conteúdos textuais estão voltando a ficar importantes, tá? Porque eles provam, é aquela coisa, se a pessoa leu, é porque ela está gerando interação legítima, entendeu? Então, o Facebook mede, poxa, ela leu. Então, ela leu, ele mede até o tempo que você fica no post, tá, gente, o algoritmo. Então, ela leu e gerou interação legítima. Antigamente, o Facebook, no algoritmo deles, não via isso. Então, por isso que qualquer coisa saía. Hoje não, ele vê. Então, se aquilo lá prende atenção, você mostra a prova que existe interação, que existe envolvimento. Então, ele volta a mostrar os seus conteúdos nas próximas vezes. Entendeu? Então, hoje, trabalhar uma boa headline, uma boa contextualização da headline, ou até um texto, um blog texto, um texto mesmo, é muito legal, é muito interessante, tá? Então, trabalhar esse conteúdo especificamente para o seu segmento, focado na dor do seu cliente e entregando, né, a solução para ele ali, ou então uma visualização de um caminho, é muito bacana. Porque gera uma imagem mental bem legal e faz com que a pessoa se prenda a vir no seu conteúdo. Tá ok? Pode e aí o Instagram Stories, né? Ele tá super em alta. Acho que, se não me engano, 300... Não lembro agora para falar para vocês, mas eu vou passar a porcentagem. Mas ele tá muito em alta. E alguns a gente consegue pôr o link, né? Quem tem mais de 10 mil seguidores, a gente já consegue pôr o link lá. Mas a gente também pode, ali ele fala que no feed de notícias a gente não é legal colocar link mais, né, lá quando você faz o post e aí coloca o link lá na publicação, não é legal mais. Então a gente tem usado muito a bio, né, mas quem tem o Stories, melhor ainda, porque ele está bem mais em alta, ele está até mais em alta do que o próprio feed.
E aí é sempre legal a gente usar, tentar quanto mais usar, melhor. Gravar os bastidores, né, de um evento. O Stories, ele tem um perfil específico, né, gente? Ele não serve para você entregar um conteúdo inteiro ali dentro, né? Sim. Ele é para bastidor, para sacada, para mostrar como, por exemplo, aqui a Faana já tirou uma foto nossa aqui, que mostrou o bastidor, que gera um baita engajamento, porque todo mundo vai querer, o que eles estão fazendo ali, né? A Rô vai fazer uma sessão de fotos esses dias, fotografa, põe lá no teu Stories, né? Você está entrando numa palestra, poxa, estou nervosa aqui para entrar na palestra, tal, você quer filma antes, põe lá, isso é muito interessante. De repente, um depoimento de um cliente, um print, né, de um depoimento, essas coisas para o Stories é muito legal. E tá? as próprias enquetes, às vezes a gente está até mesmo na dúvida, o que eu posso dizer de conteúdo, né? Enquete que a pessoa gostaria de ouvir, então colocar uma enquete lá. E isso é interessante. Agora, no feed, aí já seria o conteúdo dentro dessa estrutura que nós mostramos aqui para vocês, né? Com foco na interação legítima. E aí, muitas pessoas questionam, cabe um vídeo? Claro que cabe, contanto que o vídeo cumpre o papel dele, né? O vídeo conteúdo dentro de 1 minuto que entrega aquilo que é relevante. Muita gente usa, né? Eu vejo a Isis Moreira entregar um conteúdo bem legal. Eu vejo o Goff fazendo um trabalho bem interessante ali também. Eu vejo o próprio Érico Rocha, eu acho que ele vem fazendo um trabalho fantástico em relação ao feed. Hoje a gente tem como fazer no feed, o feed corrido, assim, né? Como é que chama, João? O carrosselzinho no vídeo, ou seja, você pode fazer um vídeo grande e ele vai picando e você pode fazer um vídeo. 10 vídeos. Você cabe até 10 vídeos, ou seja, se 10 vezes 1, cabe 10 minutos de vídeo ali, entendeu? Então a pessoa vai só apertando para o lado, vai virando como se fosse uma foto e dá para você ver o vídeo inteiro no feed. Se vocês viam o canal do Érico Rocha, ele conseguiu num vídeo 4 milhões de visualizações. É claro que é o Érico Rocha, mas mostra que em proporções a gente também consegue chegar nas nossas 4 mil visualizações e crescer, ok? Com um conteúdo bem legal, né? Então é interessante isso. O Érico chama de nugget. Tá? Eu estou fazendo isso com alguns clientes, a Rô já está fazendo, tem algumas pessoas que já estão fazendo, a gente chama de drops, a Rô tem um nome específico para o dela. Isso é muito legal. Ah, mas não visualizou muito, não clicou. Está no acerto da oferta, está no acerto do conteúdo, está no acerto de entregar um conteúdo legal e está no acerto do segmento, né? E ver quem está lá dentro, para até poder limpar de repente. Esses dias eu limpei 2 mil seguidores na minha lista. Estou limpando, porque eu vi que é gente nada a ver, tá? No meu Instagram. Então, cabe bem isso. A Flávia está fazendo as historinhas, perfeito. É isso que tem que ser entregue para o seu segmento. Aquilo que realmente vai ao encontro daquilo que você se propõe a fazer como transformação para ele, ok? Porque a pessoa tem que entender o seguinte, é para mim, não é para mim, tá? E se não é, tá tudo certo, sai, deixa de me seguir, ok? Um exemplo também de vídeo, quando você fala diretamente para a pessoa, é do próprio vídeo da Sueli, da outra isca de captura dela, do e-book para aposentados. Ela conseguiu mais de 100 mil visualizações no vídeo. Então, quando você tem a certeza e falando diretamente para o seu público, com certeza o resultado vai ser muito bom. Então, tanto quanto o resultado em leads, quanto em comentários, curtidas, visualização foram muito bons. Então, que nem o André disse, a oferta ajuda bastante, muito, né? A oferta é fundamental. Vamos lá, gente. Agora a gente vai falar de erros, tá? A questão das hashtags, né? É polêmico até, porque muita gente tem dúvida. As hashtags, o que a gente tem que ter cuidado, né? Muitas vezes as pessoas usam aquelas hashtags genéricas. Por exemplo, o dono de uma academia vai lá e coloca a hashtag academia, né? Ou coloca uma hashtag que todo mundo usa. Vou usar porque todo mundo usa. Mas isso não é legal, né? Então, por isso que a gente faz a pesquisa de hashtag para a gente ver o que pode utilizar, o que vai trazer as pessoas, que vai ter um resultado legal. Antes também eles incentivavam a colocar hashtags nos comentários, né? Hoje isso já não é mais válido, não surte o resultado que antes, né, tinha. Então, o ideal é colocar na própria publicação mesmo e não colocar muitas, não passar de 10 hashtags.
né? Porque ele acaba também considerando isso como um conteúdo que não é legal, fica muito genérico e não traz o resultado esperado. Aí tem também a questão ali, fazer as postagens em horários diferentes. No início, a gente precisa testar tudo, né? A gente precisa entender como que o público reage a determinado tipo de conteúdo, qual horário que ele está online, qual horário engaja mais, que horário que é melhor para fazer uma live, um vídeo, enfim. Então, no início, é uma fase de teste, a gente precisa identificar os melhores horários, os melhores dias, etc. Depois de um tempo, é legal ter uma frequência mais no mesmo dia, no mesmo horário, e tentar manter dessa forma, que é o horário que a gente sabe que as pessoas estão ali. Então, depois que a gente testou, a gente viu que as pessoas elas estão ali naquele horário, elas estão engajando naquele dia, naquele horário, então o correto é que a gente tente fazer sempre mantendo essa frequência. Imagens de baixa qualidade, né? Por isso que a gente tem que ter bastante cuidado com o conteúdo visual e mais uma vez entra a fase de teste. No caso do Insta, é importante isso, desculpa te cortar, Mário, já cortando, o Insta é feito para mostrar coisas, fotografias, e o trabalho dele ele cria uma plataforma para entregar imagens de excelente qualidade. Então, não cabe ali colocar imagens de baixa qualidade. Tem gente que pega foto no Google, né, e sobe para o Instagram. Tem gente que baixa, faz print de tela dos outros. Toma muito cuidado, porque até o print está sendo medido pelo hashtag, pelo algoritmo. E eu li numa agência, num blog pago que a gente faz parte, de um clube de assinaturas, que até os prints vão ser medidos e vão ser informados para as pessoas que foram pintadas, entendeu? Então, parece que o Facebook vai fazer isso, porque o algoritmo dele já está medindo isso, né? Então, exatamente para não configurar spam, tá ok? Pode continuar. Aí a gente tem também a questão do planejamento, né? A gente planejar o conteúdo com antecedência, saber o que a gente vai postar, quando a gente vai postar, é muito importante a gente fazer isso. Né, quando a gente tem lá o cronograma, a gente tentar seguir o cronograma certinho, tentar fazer o que a gente se propôs a fazer nos dias certos e o conteúdo que a gente se propôs a fazer, né, para ter uma organização, para a gente poder conseguir mensurar isso depois e entender como que isso se comportou depois que a gente colocou lá no ar. E é interessante também, essa parte de planejamento, esse talvez seja uma das maiores dores nossas em relação ao nosso trabalho aqui. Porque a gente tenta falar para o nosso cliente, gente, segue o cronograma, gente, se propõe a seguir o que nós estamos fazendo. E a gente vê que não são todos, né? Tem clientes que ficam chateados com a gente mesmo. Não, mas eu estou acostumado a postar assim, porque eu posto assado. A gente chega com o cliente, esses dias a gente chamou a atenção de uma pessoa aqui e falou, gente, não, seus posts não estão sendo mostrados. Fala, mas a minha família viu, vê porque é amigo, né? Vê porque é parente, aquilo que eu falei. Né? Para parente, para amigo, mostra, mas para o seu público não está mostrando, entendeu? Então, se a gente segue, faz todo um estudo, mensura quais são os horários melhores, quais são os dias corretos, a gente conversa com os outros parceiros, a gente participa de masterminds, a gente bate papo com esses especialistas hoje, e a gente tem, obviamente, contatos no Face, contatos no Google, e aí a gente sabe exatamente a importância disso, né? A gente tem que atribuir o crédito dessa conversa a todas as pesquisas que nós fazemos, aos grupos que nós participamos, aos parceiros de trabalho, né? Aos grupos de masterminds que eu faço parte, porque às vezes são sacadas que surgem ali, né? São dúvidas que muitas vezes eu vi gente que está acostumada a fazer 7 dígitos, que é o meu amigo Vitor Ribeiro, que tem tratado com uma dúvida que são basicamente a que vocês têm também, entendeu? Principalmente em relação a hashtags, né? Em relação ao cronograma de conteúdo, porque o Vitor é um conteudista de mão cheia. Então, é muito comum isso, não é uma coisa que só cabe a nós. Então, o planejamento do conteúdo garante exatamente isso, que nós estamos seguindo as regras do Face, nós estamos trabalhando para ranquear melhor os conteúdos de vocês, né? E também evitando que a gente caia, né, nessas políticas, né, de spam e tantas outras coisas que a gente faz. Porque esses dias me chateou muito ver uma mentoranda postando 10 vezes, né, no dia, né? Então, isso não é legal, não é bacana e compromete muito, né, a nota de vocês dentro
dessas redes sociais, principalmente do Facebook e no Insta. Tá? E aí tem a compra de seguidores, né? Existe isso ainda. Tem pessoas que optam por comprar seguidores, mas o que acontece? Esses seguidores são pessoas de tudo quanto é lugar, pessoas que não, às vezes não tem nada a ver, pessoas que pode ser um perfil fake, um perfil que nem existe, uma pessoa que nem existe. E aí as pessoas, ao fazer isso, elas se prejudicam, porque em vez de ter resultado, na verdade, vai prejudicar e não vai ter resultado nenhum. Então nunca façam isso, pelo amor de Deus. É muito comum vocês receberem aí nos seus feeds ou nos seus principalmente bem privado isso, bem no teu privado ou bem no seu Messenger, gente oferecendo compra mesmo de like ou compra de eu ouvi falar, já vou responder, compra de seguidor. Não façam isso nunca. Tá? Não façam isso nunca, né? Porque vocês não sabem a procedência disso. Eles vendem muito lista spamada, tá? Um seguidor spamado, que a gente já foi tirado, já foi banido, eles vendem muito isso, entendeu? Principalmente para curtida. Então, é muito complicado isso, tá, gente? Eles usam umas ferramentas para impulsionar essas curtidas desses seguidores, que elas são totalmente fora do conceito de privacidade do Face, e elas invariavelmente são feitas por hackers, tá, gente? Isso que é importante. E quando a gente acha que a gente está comprando alguns seguidores, na verdade a gente está dando uma permissão para a pessoa hackear você. E tá? pode virar spam, né? Pode virar spam. Então é muito comum casos de pessoas que compraram seguidores e foram hackeadas depois. Eu já ouvi isso em algumas vezes, tá? E eu já falei no número 6, né, que é postar várias fotos na mesma hora. Ou num período de tempo, de repente você vai numa palestra, você tem 10 fotos, posta de uma vez, né? O Instagram tem essa possibilidade de postar 10 fotos, né, no carrossel, né, no feed, você posta lá de uma vez. Se for um vídeo longo, a gente gosta muito de usar eu comprei uma assinatura de R$20, né, assinatura não, um pagamento só único, pelo Infinite Stories, né, que é essa ferramenta aqui. Então, de um único vídeo, né, eu posso colocar no History, se você quiser para o History, né? E se eu faço um vídeo de 1 minuto, ele pica ali em 6 vídeos, né, de 15 segundos, né? 6, né? 30 segundos, perdão. Então, ou seja, é interessante, é legal. E no caso do feed, dá para você colocar fotos e o vídeo maior. Tá bom? Flávia quer perguntar se filtros fazem diferença. Que tipo de filtro, Flávia? Eu não entendi. Tira o microfone dela. Filtro na imagem. Porque vocês falaram de... Qualidade da imagem? Não faço. A imagem de boa qualidade. Não. E outra coisa que eu queria falar é que eu acho que eu era uma dessas mentorandas que postava um monte de coisa, porque tem dia que, assim, a cabeça borbulha aqui de criatividade. E aí, o que eu passei a fazer? Usar os stories para isso. Em vez de postar lá no feed, eu coloco lá nos stories. E aí, eu acho legal porque, assim, sempre tem visualização nos stories e tal. E, às vezes, eu até coisa sobre alguma coisa que eu postei e as pessoas vão lá e comentam. Gente, o Carlos está precisando ir. Acho que provavelmente ele vai te dar aula. Carlos, obrigado por você ter comentado a gente até agora. Gratidão. Manda um beijo para a Suzane. E eu também tenho que sair. E uma outra coisa, André, que... A gente está terminando já. Programa aí, porque o que eu faço? Como é que eu tenho feito quando o vídeo é um pouquinho maior e às vezes eu quero colocar só aquele trecho no Stories? Eu uso a gravação de tela do iPhone. Aí eu gravo e pego o pedacinho que eu quero, assim, e coloco lá no Stories. Não, eu faço isso muito. Não tem problema. Tá? Mas eu achei legal esse aí que já divide pra gente, né? Eu gosto muito de botar a música que eu tô ouvindo. Eu faço, não sei se... Dá uma olhada no meu Insta. Eu já vi. É legal. Eu já vi. O iPhone é interessante porque ele, na verdade, conta como se fosse um vídeo. É um vídeo, só você sabe como se fosse um vídeo. Entendeu? Não tem problema nenhum. O que realmente... Depois eu te mando um videozinho que eu fiz, a Rosana tá perguntando. O que a tela do iPhone aqui, ó, quando você sobe aqui, ó, o teu painelzinho aqui, ó, desculpa. E compartilha a tela, André, para poder dar direito.
Ô, gente, vocês desculpem, mas eu vou sair, depois eu termino de ver o restante. Aqui, Rô, quando você sobe a tela, vai aparecer isso aqui, tá vendo? Ó, Flavinho. E aí, esse primeiro botãozinho aqui, ó, esse redondinho, é o gravador de tela. Entendeu? Ele vai gravar a sua tela, olha lá, vai aparecer uma faixinha vermelha aqui, ó, tá vendo lá em cima, ó, ele vai contar 3 segundos e vai começar a gravar. Olha, ele começa a gravar a tua tela, tá vendo que aparece uma faixinha vermelha lá em cima? Uma faixinha vermelha? Tá vendo? Ele tá gravando a tela, você pode mexer aqui à vontade que ele tá gravando, tá? E aí, depois para terminar, você aperta de novo na faixinha vermelha aqui e ele para a gravação. Entendeu? Ele para a gravação. É só clicar aqui. Não achei. Tem que habilitar ele, Rosana. Tem que habilitar. Qualquer coisa o Joãozinho te ajuda. Como é que ele chama esse bicho velho aí? É o gravador de tela do iPhone. Mas também estou caçando aqui, não acho. Que negócio é esse que só o seu iPhone que tem? Então, às vezes pode ser que a tua versão do iPhone não esteja atualizada, a versão do teu iOS. Que iPhone que é o teu? 5S. Então não. Qual é a gravação? Então. Não, a gravação de tela tem que habilitar nas configurações. Mas mesmo no 5S? Tem no 5S. Eu tinha no 5C, tá, só que você tem que habilitar também. Tem que habilitar, o João pode ajudar vocês. É gravador de tela? Isso. Tem que habilitar, eu só esqueci o nome da configuração, não lembro de cabeça, mas é facinho. Depois eu faço um vídeo e mando no grupo. Tá bom? Vamos lá, tem mais alguma coisa? Tem as dicas. As dicas, só para finalizar aqui, tá? Só já pode estar a gente deixou para você falar. Oh, meu Deus. Vamos lá, são dicas simples para tornar o seu Instagram mais atrativo, tá? Vamos lá, Mara. Fazer o planejamento, né? Planejar o que a gente vai postar, né? O conteúdo que a gente vai postar, como que a gente, que dia, horário, o que a gente já faz, porém se organizar, né? Com antecedência e ter esses conteúdos com antecedência. O perfil comercial do Instagram, né? Porque quando você vai lá e cria uma conta, você cria lá o perfil pessoal, né? Quando cria direto pelo Instagram. Então, é muito importante a gente ter o perfil comercial para a gente poder coletar informações, né, de público, de postagens, para a gente poder promover, né? A gente quer promover um post, promover a página, né? Alcançar mais pessoas, interagir com mais pessoas. E aí, o perfil comercial dá essa opção para a gente. A organização do feed é importante, então por isso que a gente tem que seguir também o cronograma corretamente. As regras de postagem, né? Ter aquele cuidado de postar nas horas certas, no dia certo, não ficar postando aquele monte de coisa, porque isso também interfere bastante. O conteúdo, né? Ter cuidado com o conteúdo que vai postar, né? Muitas pessoas às vezes têm um perfil comercial, mas continuam usando como se fosse pessoal, né? Como se fosse... E aí começa a postar muita coisa pessoal, coisa do dia a dia demais, assim, não tem um planejamento, né? Uma estratégia bem definida. O uso das hashtags, né? A gente ter cuidado com o uso das hashtags, igual eu falei, não usar muito hashtag genérica, né? Eu acho que tem que ser uma genérica mais específica. Por exemplo, no caso da academias que ela citou, não põe só academias que servem para o mundo todo. Academias, por exemplo, academias... vamos imaginar que seja de como é que chama? Ginástica. Funcional? Não, aquela outra. CrossFit. Academia CrossFit São Paulo. Entendeu? Você está sendo mais específico. Entendeu? Ou, por exemplo, se é o caso, cria as suas próprias também. Então, por exemplo, a Rô tem um papo de líder, põe hashtag papo de líder, tá? Ou a Fabiana tem lá, por exemplo, Fabiana Tomás Comunica, é a dela própria, certo? Fabiana Tomás Comunica e cola, por exemplo, ou comunica e vende, entendeu? Fabiana Tomás transforma, equipe Dimensão transforma. Aqui eu tenho a equipe Mola Mestra Rocha. Você vai começar com uma, mas depois que você tiver várias postagens, a sua própria equipe, você, por exemplo, agora, se tirar uma foto nossa e colocar na hashtag lá no Insta, agora, e botar hashtag equipe Mola Mestra Rocha, ou tem lá a nossa Mola Mestra Ideias também, ou até você vai ver que sempre vai
a hashtag vai direcionar para todos aqueles conteúdos que tem essa marcação, entendeu? Então, cria suas próprias, ficam bem mais específicas, tá? Ou você, de repente, faz parte de um grupo, Mastermind X, põe a hashtag do seu grupo, né? Mas pessoas que já são ligadas ao setor que você trabalha. Tá e bom? O cuidado com a quantidade, né? Não exagerar. Antigamente a pessoa botava 50, aceita um monte, mas a gente indica se não usar mais do que 5. Tá? Estourando. Tem uma palavra no post e o texto todo é hashtag, né? Estourando 10, tá? Mais que isso, tá? Estourando, mas o ideal até 5, tá ok? Por isso que a gente tem que ser bem radical, bem pontual nessas hashtags. Tá? E é importante colocar essas hashtags, mesmo que a gente crie em todas as postagens, não é? Sim, claro. A hashtag é que vai fazer com que viralize isso depois, né? Só que muitas pessoas também têm mania de pegar uma quantidade X e colocar em todas as postagens. É legal você também associar a hashtag à postagem, né? Aquilo que você está postando. Colocar algumas hashtags relacionadas àquilo. O que acontece? Por exemplo, é a coisa do folder. Você põe uma hashtag genérica, por exemplo, academia. Gente, quantas mil visualizações de academia tem no Brasil? De hashtag? Tem milhões. Só que você pega, você imprime para milhões, você está imprimindo aquela coisa para milhões de pessoas. Mas quantos vão realmente ver aquele post teu? Pouquíssima gente, nem dezenas de pessoas. Então, ou seja, você imprimiu para muita gente, né? E pouca gente viu. O que o Facebook acha? Quer spam. Tanto no Facebook, no feed dele, quanto no Instagram. Certo? E ele diminui o teu placar. Certo? Ou seja, nossa, você está botando um monte de hashtag, está imprimindo com um monte de gente. Imprime com tanta gente. Se a pessoa entrar e clicar na hashtag, vai aparecer tua coisa lá. Tá? Mas ninguém está interagindo. Então, ou seja, criou aí aquela coisa do folder, daquela equação do folder, não imprimiu o folder para todo mundo, mas pouca gente viu. Pouca gente interagiu. Entendeu? Certo? E aí isso cai naturalmente no teu placar. Então, é o que a gente chama de ranking. Tá? Mário? E aí é o que leva também à questão da interação, que eu sempre falo, né? A gente interagir não só com as lives, os vídeos, mas os próprios posts, né? A interação, tentar entender também a opinião das pessoas, o que as pessoas estão pensando, o que elas estão fazendo. E aí o que nos leva também aos stories, né? De fazer os stories com mais frequência, interagir com as pessoas. Então, eu não sei mais, eu vou falar isso. Stories é HI. E aí, interagir mesmo com as pessoas, sabe? Não ficar ali só falando de si mesmo, né? A gente até leu um artigo outro dia, que as pessoas, às vezes, elas querem vender o produto e elas ficam falando só delas mesmas. Mas mostrar interesse também nas pessoas que estão ali, no público que está ali te olhando, vendo o que você está fazendo. Eu sempre gosto de falar para vocês, né, que a história não é sobre o cliente, sobre vocês. A história é sempre pelo cliente, né? Então, falar da gente é relevante, né? A gente tem que, né, dentro da nossa proposta de valor, entregar valor, né? A pessoa está ali, ela vai olhar um conteúdo seu, a primeira coisa que a mente dela pensa, o que eu ganho com isso? Tá? Se você não mostrar, dentro da proposta de valor, os seus ganhos ali naquele conteúdo, impressos naquele conteúdo, não adianta. Você não está criando, né, o que o cliente espera ver de você. Tá? E não é relevante. Então, você sai da regra, né? O conteúdo é conteúdo, deixa de ser relevante, não cumpre o papel dele. Tá? Aí, as outras redes sociais, né? Ter também o conteúdo nas outras redes sociais e fazer a ligação, por exemplo, interligar o Facebook com o Instagram, né? E é importante, assim, a gente, quando fala em outras redes sociais, não se limitar ao quintal do Facebook. A gente tem o YouTube, a gente vai trabalhar pesadamente esse ano no YouTube, a gente tem também o LinkedIn, a gente tem vários, Pinterest, a gente tem várias outras que são apropriadas para segmentos específicos, para nichos específicos. Por exemplo, quem trabalha mais executivos, quem trabalha mais o pessoal ligado ao corporativo, o LinkedIn é interessante, quando bem segmentado, quando tem um público legal também, porque algumas regras que eu acabei de falar para o Face aqui também servem para o LinkedIn, tá? Principalmente com relação ao público que está lá dentro. Né? Se você não tem um público legal, não adianta que suas postagens não são ser visualizadas. E não depender do Facebook isso para sempre para isso. A gente tem o Google, né? E tem a plataforma de venda dele, que é o Google AdWords, que é interessante também. A gente vai trabalhar melhor esse ano, principalmente para remarketing, que a gente vai explicar melhor, vai marcar
uma mesa redonda só para falar de coisas relacionadas ao Google, né? E principalmente CEO, né? Que são aquele onde a gente referencia, coloca lá de uma certa forma o seu site de uma forma mais visível ao seu cliente, né? No ranqueamento e posicionamento do próprio Google. E cuidar de trazer seguidores de qualidade, ou seja, que são as leads qualificadas. É sempre importante isso. Né? Sabe o que eu tenho feito hoje quando eu vou seguir alguém no Insta, quando eu faço isso organicamente, é olhar primeiro quem é esse cara. Entendeu? Olhar para ver se a pessoa pede para me seguir, por exemplo, eu vejo quem é essa pessoa. Tá? Então, é importante isso, porque vai diminuir muito o número de seguidores, vai diminuir, no caso de curtida também vai diminuir, mas você vai trazer, né, vai evitar de ter um trabalho lá na frente, tá? Por isso que, em caso de seguidores e curtidas, quando você quer fazer em alto volume, eu oriento fazer pago, né? É melhor fazer pago, porque você faz para o segmento específico e correto, né? Agora, de forma orgânica, seguindo essas regras, a gente vai disponibilizar esses slides para vocês. A gente garante que a gente tem uma postura saudável em relação não só à geração de conteúdo, todos vocês são conteudistas, mas também como brincar no quintal do Facebook, especificamente, que foi o tema dessa conversa de hoje, dentro das políticas dele. Tá ok? E fazendo as pazes com ele. Beleza? Então, acho que acabou, né, Márcio? Tem mais alguma coisa? Acho que acabou, né? Por hoje é só? Então, gente, eu queria mais uma vez agradecer. Como eu disse, a gente achou que fosse se estendeu muito, porque o conteúdo era bastante grande. A gente vai tentar fazer uma mesa redonda dessa a cada 15 dias, tá? E essas mesas redondas internas vão ter o nome agora de Hora da Troca, né? Mesa redonda agora vai ser quando a gente trouxer alguma autoridade, algum cliente, algum mentorando para falar de um tema específico. A gente tem uma lista de pessoas, inclusive a Rô vai falar, a Flávia vai falar, a Fabiana vai falar, e a Ju já falou, a Sueli já falou, né? Então a gente já tem aí uma série, a Carol Calaça vem falar com a gente, o Paulo Pereira vai voltar. Então a gente tem uma série de pessoas aí que tivemos a Cássia, né, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, e a gente vai estar com um número de gente bem bacana para vir aí, falando sobre temas específicos e que são dor de vocês. Vamos tirar uma foto? Liga a câmera aí, vou botar vocês aqui no telão, tem um telão aqui atrás. Cadê o França? Tô feio aqui. No futebol. Ana! Tira uma foto aqui, Gabriel. uma foto. Mas vai tirar, a gente vai olhar pra lá? A gente tem que olhar pra lá também. Não tá lá pro André? Lá do André. Não, a gente faz aqui, vai. Não, você não vai. Vai lá, 1, 2, 3 e... Tira para isso também, viram? Mais uma, gente. Você vai mandar pra gente? Vamos compartilha isso aí, né? Compartilha. Pronto. Aí. Pareceu muito. Compartilha. Pessoal, gratidão. Obrigado mesmo pela presença de vocês. Foi muito, muito legal. Qualquer dúvida, chama a gente, tá? Obrigada, foi muito bom. Tá? E que a gente está por aqui. A Mari vai disponibilizar o conteúdo e eu, quando assim que a gravação baixar, eu mando o vídeo também da gravação. Tá bom? Foi muito Beijo, bom. até a próxima. Beijo grande. Beijo, tchau, Tchau, JG. Tchau, Mari. Tchau. Valeu, vocês estão ótimos palestrantes, viu? Tchau, pessoal. Tchau. Próximo passo, RD Summit. Cadê? Isso. Tchau, gente. Tchau, obrigada.